Se eu te perguntasse hoje qual é o maior perigo espiritual que o seu filho enfrenta dentro de casa, a resposta que quase todo pai dá é a mesma: celular, tela, internet, algoritmo. E eu entendo por quê. Mas eu preciso te falar uma coisa que eu demorei para enxergar na minha própria casa. O celular não é o perigo. Ele é só o mensageiro. O perigo de verdade é o espaço vazio que ele está preenchendo. Um espaço que deveria ser nosso, como pais, e que a gente entregou sem perceber a outras coisas. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente o que é esse vazio, como ele se instala mesmo em casas cristãs bem intencionadas e o que fazer para fechar essa porta ainda essa semana. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu esse desconforto. Seu filho passa o dia rodeado por vozes, escolas, colegas, desenhos, vídeos, redes sociais, e você não sabe exatamente o que está formando o coração dele. Você tenta controlar o acesso, colocar limite de tela, filtrar conteúdo e ainda assim sente que não é o suficiente. Essa sensação não é exagero. Ela existe porque, no fundo, todo coração humano vai ser discipulado por alguma coisa. E a pergunta nunca é se, e é por quem. E é exatamente sobre esse assunto que eu quero conversar hoje. Não mais uma dica de controle parental, mas o que realmente fecha essa porta por dentro. O perigo não é a tela, é o vazio que ela preenche. Todo o coração, inclusive o do seu filho, está sendo formado o tempo todo. A pergunta nunca é se alguém vai moldar os valores dele, é quem vai fazer isso. E quando a casa fica em silêncio sobre Deus, quando ninguém fala dele no café da manhã, no carro, antes de dormir, esse silêncio não fica vazio por muito tempo. Alguma outra voz entra ali. Pode ser o algoritmo, pode ser o grupo de amigos, pode ser a professora, pode ser o personagem do desenho preferido dele. Isso é exatamente o que a Bíblia descreve em Deuteronômio 6. Deus não manda os pais apenas proibir coisas ruins. Ele manda os pais falarem da palavra em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar. Ou seja, o antídoto para o perigo silencioso nunca foi o bloqueio melhor. Sempre foi uma presença mais forte. Exemplo prático: se nós estivermos mais preocupados em controlar o que os nossos filhos estão vendo, em vez de garantir que eles ouvem a nossa voz o tempo todo, todos os dias falando de Deus, um filtro de conteúdo sem uma voz que discipula é só um vazio mais organizado. Isso não acontece só em famílias distantes da fé. Acontece em casas onde os pais amam a Deus, levam os filhos à igreja todo domingo e mesmo assim deixam esse espaço vazio durante a semana. Por quê? Porque existe uma confusão comum: achar que levar à igreja é o mesmo que discipular em casa. E não é. São coisas diferentes. A igreja reforça, complementa, edifica, mas o texto de Deuteronômio, ele fala para os pais. Não fala com o pastor. A instrução diária repetida é responsabilidade do lar. Então, o vazio se instala assim: domingo tem Deus, segunda a sábado tem rotina, trabalho, escola, tela e nenhuma palavra sobre fé nesse meio. A criança aprende sem que ninguém diga isso em voz alta, que Deus é assunto apenas de domingo e o resto dos dias é livre para preencher com outras coisas. Fechar essa porta não exige tirar o celular de casa, nem transformar sua rotina. Exige presença consistente, mesmo que pequena. Primeiro, escolha um momento fixo do dia, ou no café da manhã, antes de dormir, no carro. Isso é importante, escolher esse momento para falar de Deus em poucos minutos. Não precisa de estrutura complicada. Um versículo, uma pergunta simples do catecismo, uma oração em voz alta que o seu filho repete. Tudo isso é importante. Segundo, transforme os momentos espontâneos em instrução também. Quando seu filho comentar algo que viu num vídeo ou repetir uma frase de um colega, use aquilo como gancho. O que você acha que a Bíblia diria sobre isso, meu filho? Isso ensina as crianças a filtrar o mundo com uma voz interna, não apenas como um controle parental externo, entendeu? Você vai conseguir ajudá-lo a ter discernimento sobre as coisas. Terceiro, fale sobre o que ele consome, sem julgamento, com curiosidade genuína. Pergunte o que ele viu, o que achou engraçado, o que aprendeu. Isso mantém você como uma voz mais próxima e não uma voz ausente, competindo à distância com o algoritmo. Isso não é sobre ser um pai perfeito. É sobre ser uma presença
constante. Você não vai conseguir eliminar todas as vozes que vão falar com o seu filho. Isso nunca foi o objetivo. O objetivo é que entre todas essas vozes, a sua seja a mais constante, a mais próxima e a mais clara sobre quem é Deus. Vai ter semana, meu irmão, você não vai conseguir fazer isso com seu filho, vai ter dia corrido, nada disso vai acontecer, mas nada vai desfazer aquilo que você está plantando. A perfeição, ela vem na sua consistência. Pense nisso. Então, recapitulando, o perigo silencioso dentro de casa do seu filho não é o celular, é o vazio, uma voz que fala de Deus com constância. Fechar essa porta não exige um controle parental mais rígido, exige uma presença mais próxima, um momento fixo por dia, momentos espontâneos aproveitados e curiosidade genuína pelo que o seu filho está consumindo. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários qual você acha que está preenchendo o silêncio na sua casa. A escola, os amigos, as telas, eu quero saber, porque isso vai me ajudar a trazer conteúdos que realmente servem para a sua realidade. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, esse é o lugar onde eu compartilho toda semana o que a gente vive aqui em casa, tentando essa presença constante na vida espiritual dos nossos filhos. Sem fórmula pronta, sem perfeição, só com o que realmente funciona no dia a dia. Por fim, uma palavra para você. Você não precisa vencer o mundo inteiro pela atenção do seu filho. Você só precisa ser a voz mais constante da vida dele e comece hoje com um pouco tempo que você tem.